Primeiro de tudo, eu queria falar que eu adorei ver essa exposição da Expedição Langsdorff, trazendo esse assunto da pesquisa de uma expedição feita há tantos anos atrás, há 200 anos atrás, trazendo isso para comparação com o ambiente de hoje. Então, eu gostei muito da exposição, do resultado dela. Quando a gente registra as coisas do passado, evidentemente tem um tanto de uma memória e imaginação e um tanto de documentação. É difícil discutir o que é documentação. E acredito que nem o Hercule Florence, quando ele fazia os seus registros, ele pensava em documentação. Ele se apaixonava pelas características que o mundo oferecia para ele. Então, essa qualidade de se extasiar diante das coisas, ela preside essa documentação. E eu não resumiria em documentação, porque eu acho que tem ali uma afinidade, uma escolha, né? Um fascínio e uma pluralidade de coisas que ele observa. E essa documentação visual levou muito tempo para que no Brasil ela seja considerada como um caminho objetivo para a gente entender as coisas. Evidentemente, os artistas viajantes eram mais sonhadores e muito mais idealistas e colocavam muito mais coisa nas suas observações, né? Interferiam com os seus padrões de origem, né? que vieram muitas vezes da pintura, né? E dos princípios da pintura. E quando a gente está diante do Hercule Florence, é uma coisa excepcional, porque ele tem um cuidado com o registro detalhado de certas qualidades, deixando isso diferente do que a gente está acostumado a observar nos artistas viajantes, que ele tem um princípio de atenção no campo geral onde as coisas acontecem, quer dizer, as coisas não são detalhes, elas acontecem num conjunto muito bonito, e além do conjunto, as coisas elas acontecem com uma série de características reunidas. Então, são panoramas de observação. É uma raridade essa qualidade da observação do Hercule Florence. Dito isso, sobre a observação dele, sobre a percepção dele, evidentemente a gente sempre explora e pergunta, mas que recursos ele tinha, que equipamentos ele tinha para o olho captar um conjunto tão grande e depois detalhar cada pedacinho desse conjunto com tanto carinho e com tanta qualidade, né? Então ele nos traz sempre essa questão, e enquanto a gente não conhecer definitivamente os equipamentos do Florence, a gente vai ter essa dúvida, sabe como é que se dava essa observação. Mas eu estou me detalhando nessa questão do ver, porque ele, ao ver com os seus recursos de época, ele pode ser dito que é uma visão histórica, né? Já está historicizado pelo seu modo de registro, né? Como nós hoje temos outros modos de registro que presidem também as narrativas visuais de hoje, como você mostra tão bem nessa exposição. Com relação à destruição, eu acho que tem uma questão que é a destruição da memória e outra que é a destruição da paisagem. Então, trata-se de duas destruições. E um país como o nosso, né, com a história que nós temos, é um país que teve muita dificuldade de se enxergar. E muitas coisas nós conseguimos ver através de pessoas que vieram de fora. E no caso do Hercule Florence, a gente em nenhum momento recebe o que ele nos traz como uma visão exótica, externa,
parece que ele tem uma busca de objetividade maior do que a gente encontra nos outros desenhistas e, eu diria, fotógrafos mesmo, né? Eles têm estudos que são tão lindos como o estudo do céu. Quer dizer, ele tem um deslumbramento pelos fenômenos visíveis, então ele ultrapassa essa questão da reprodução. Ele constrói com certos meios que eu nunca gosto de situar o trabalho do artista como um trabalho de reprodução e de documentação, porque eu acho que existem ali fatores que transformam. Mas eu estava querendo me referir a como a destruição aqui e o desconhecimento da memória dependeu dessa presença desses artistas viajantes. Que estranho é a gente ter que se ver pelo olho do outro. Porque quando você tem que se ver pelo olho do outro, ou de duas uma, ou o outro é próximo, né? Que é o caso do Florence, que eu acho que ele é muito sutil, ele é muito próximo, ou o outro está tentando deitar um formato, né? Então, a própria documentação feita por estrangeiros já é uma questão de destruição no sentido de não oportunidade de que essas considerações, né, esses conhecimentos floresçam por si mesmos. Então, eu sempre vi a visão do estrangeiro como uma questão que era preciso dialogar melhor, porque ela já está negando uma visão que veio de dentro, né? Uma visão autóctone, como a gente diria, né? Então, eu não diria que destruição, né, da visão, porque não é destruição, é um conflito que a gente tem, que a gente herdou historicamente no plano da visão, né? Com relação a esses suportes todos, né? Essas tensões que esses objetos nos trazem. Então, eu não colocaria no plano da destruição. Agora, esse ajornamento que você fez com as paisagens de hoje, aí sim, quer dizer, tem um princípio comparativo de destruição da paisagem. Duas coisas, né? A destruição da memória, a destruição da paisagem se situam como dois níveis da questão. Eu acho que o Florence tem uma distinção muito grande, é que ele tem essa visão de mundo onde ele se detém nos objetos, ele se detém nos fazeres, ele se detém na natureza que acolhe os procedimentos. Então, ele consegue, de uma certa maneira, reunir na sua descrição os componentes que mostram o que está sendo construído pela etnia. Porque ele está muito preocupado nos modos como os indígenas se sentam, se encostam, se aproximam, usam uma esteira, carregam umas crianças. E é muito rico o universo que ele constrói com todas essas questões corporais, essas questões de universo de objetos que eles produzem, né? E natureza dentro da qual eles se situam, né? Então, é dessa ampliação grande que ele faz, e ele faz contando uma história. Ele é um narrador, ele não descreve, ele narra mesmo, ele conta uma história do que está acontecendo. Então, essa questão é que traz tanta dignidade para a etnia que ele relata, porque ele vai trabalhando com etnias diferentes e com um conjunto de objetos diferentes, etc. Quer dizer, é muito mais comum você encontrar viajantes que não têm um elenco de etnias tão grande quanto a gente encontra. No nosso caso, é um elenco muito grande, né, de situações de etnias que ele frequentou.
E isso sim, isso eu acho que dá a ele a possibilidade de comparativas, né? Desde dos sinais de identificação das etnias, das nações indígenas, através das pinturas, através das roupas, através dos gestos, etc. Eu acho que é aí, né, nesse modo de viver, nessa forma de praticar ações, como ele mostra os objetos de estudo dele, é que eles ganham dignidade, porque eles estão altivos, né? Se demonstrando, né? Tem inúmeras figuras frontais, né? Se declarando, né? Assumindo o primeiro plano, e tem inúmeras situações de conjunto, né? De relações que se estabelecem e de fazeres, de cuidados. Acho que mais por aí. Então, eu tenho a impressão que a arte também está sujeita a uma situação de ter que viver como commodity. Isso não é só a natureza da Amazônia e do Pantanal. Isso está também na forma de organização do mercado artístico, de modo que estamos todos no mesmo barco. A questão é mais ampla, né? Porém, a atividade artística como modo de conhecimento do mundo, ela tem procedimentos transformadores, ela tem desafios, ela aceita experimentações, ela aceita rupturas, né? Ela lida com tensões. Então, eu vejo que, nesse momento, é muito interessante a gente contar com o processo de conhecimento artístico, de transformação artística do mundo, porque é uma maneira de problematizá-lo, de adorar o mundo, de contemplar, de venerar, de ritualizar, de fazer o que você quiser. Porém, eu sou uma pessoa que acredito na arte, acredito na capacidade da arte como um meio de exploração do conhecimento, né? E, por sorte, e temos tido resultados disso no presente muito claros, né? Existiu uma Bienal na Amazônia recentemente, com muita força. Então, quanto mais ocorrem os desajustes, mais se voltam às vontades críticas de reconstruir as coisas, né? De modo que eu não sou uma pessoa pessimista em relação à arte, embora eu não seja otimista em relação ao mundo, mas a arte ela ainda favorece divergências, contradições, né? Principalmente contradição, né? A arte ela não aponta, é isso. Veja que o Hercule Poirot, ele não aponta, é isso, né? É tanta coisa, o mundo é tão plural, não é? A gente trabalha de outra maneira no universo artístico.